Aula 11.2, conteúdo, equação geral da reta. Habilidades. Identificar a equação de uma reta apresentada a partir de dois pontos dados ou de um ponto e sua inclinação. Descritor 8. Saber obter a equação de uma reta a partir de dois pontos quaisquer. Olá, então voltamos agora para matemática, tá? Você está vendo aí que nós estamos tendo várias atividades, né? Nós começamos a aula de hoje falando de matemática, iniciamos o terceiro ano de matemática, né? E aí depois veio a professora Maristela com o Saber Mais, e agora eu vou dar continuidade no Saber Mais, tá? Porque o Saber Mais, ele, daqui para frente, ele vai entrar dentro das outras disciplinas, tá, pessoal? Só para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, por exemplo, mês que vem vocês podem estar tendo aula de Química, por exemplo. Aí vamos ter uma pausa na aula de Química para entrar o Saber Mais, né? Aí o Saber Mais vem lá com alguns assuntos, né? De reforço. Que a função do Saber Mais é justamente essa, né? É dar um reforço para você, para que essas dúvidas, né, referente à língua portuguesa e matemática, sejam aí sanadas, tá certo? Mas aí amanhã nós continuaremos normalmente aqui com o assunto do terceiro ano de matemática, beleza? Bom, nessa segunda parte do Saber Mais, nós vamos falar sobre equação geral da reta. Esse conteúdo nós vamos ter ele dentro do terceiro ano, na semana que vem, tá? Mas na aula de hoje a gente vai fazer uma breve introdução apenas, tá? Só dar uma ideia aí para você do que é a equação geral da reta. Fechado? Vamos lá então ver essa curiosidade aí que eu trouxe pra gente, né? Matemática, a gente sempre começa com uma curiosidade, tá, pessoal? Matemática é isso, são curiosidades que fazem parte aí da nossa vida. Em nossa vida diária, nos deparamos com objetos dos mais variados tipos que usam o conceito de reta para funcionarem. O que uma simples reta tem a ver com a nossa vida diária, né? Uma pergunta aí. Vamos ver então o que a matemática tem a nos dizer. Então olha só, conforme você vê aí nessa imagem, né? Nós temos aí várias situações onde podem acontecer, né, ou podem ocorrer o surgimento de uma reta. Então você vê aí, por exemplo, as cordas de um violão, né? Nós temos ali várias retas paralelas. Nós temos ali duas meninas, né, puxando uma corda, um cabo de guerra, né? Se formou ali também uma reta. A fumaça dos aviões, né, formando ali várias retas, né? Então tudo isso, pessoal, são exemplos, né, de retas que podem aí aparecer e aparecem na nossa vida, né? Só que a gente quase não se dá conta, a gente vive, né, de forma tão natural, na correria do dia a dia, que a gente não se dá conta desses pequenos detalhes, né? Mas essas retas, né, elas fazem parte aí da nossa vida diária, e a gente consegue, através de alguns recursos matemáticos, determinarmos algumas propriedades, né, que esse formato tem. Então, por exemplo, você sabia que uma simples reta, ela tem uma equação? Sabia disso? Pois é. E essa equação, ela muitas vezes é cobrada em provas de vestibulares, por exemplo, é cobrada em questões de exercícios que a gente vai fazer, determine a equação da reta e tal, né? Então, a partir de hoje, nós vamos aqui, nas aulas, né, que nós vamos ter, aprender como é que a gente encontra uma equação da reta, que é bem simples, tá? Vamos ver então aí a definição de equação geral da reta, tá? Então tá aí. Já vimos que dois pontos distintos determinam uma reta num plano cartesiano e três pontos não colineares determinam um plano. Da mesma forma, um ponto A, né, com aí suas coordenadas aí, e a declividade M determina uma reta. A partir de duas coordenadas, x e y, e mais o m, podemos chegar a uma equação geral da reta. Ok? Então, olha só, pessoal. Para a gente determinar a equação geral da reta, nós precisamos de pelo menos um ponto, tá? Um ponto lá no plano cartesiano, com as coordenadas x e y. E precisamos também do valor de m. Professor, quem afinal de contas é m? M
daqui a pouco eu vou mostrar para você como é que calcula ali, tá? O m, ele é o coeficiente da reta, tá? É o coeficiente angular da reta, que ele pode ser calculado conforme nós vemos aí nessa imagem. Nessa imagem aí você vê o coeficiente, que é representado por alfa, né? Pode colocar a imagem, que é o coeficiente aí da reta, tá? Então você vê nessa parte verde aí, né? Que nós temos esse ângulo, que é o ângulo alfa. Então você tem esse triângulozinho amarelo, tá? E na ponta desse triângulo aí você vê essa parte verde, que é o coeficiente angular da nossa reta, ok? E esse coeficiente aí, ele pode ser calculado, tá? Você vê aí essa equação, né? Que é a equação genérica para o cálculo da equação da reta. Então, olha só, para a gente encontrar o m, por exemplo, você vai pegar lá o y final menos o y inicial, né, que é y menos y0, sobre x menos x0, ou seja, o x final menos o x inicial, tá? Aí você consegue encontrar o valor de m, ok? Então, apenas isso. O que nós temos que ter em mente, né, que a gente precisa, digamos assim, memorizar, é essa equação que nós acabamos de ver aí, tá? Ou seja, y2 ou yb, né, menos y1 igual a m, x1 menos x2, tá? x2 menos x1. Vamos lá para o quadro digital, então, para a gente ver o primeiro exemplo de como encontrar essa equação geral da reta. Vamos lá. Então, tá aí, ó. O exemplo 1. Olha só, eu falava para você que para nós determinarmos aí a equação geral da reta, a gente vai fazer assim, ó, y, vou colocar o traço aqui um pouco mais grosso para melhorar para vocês aí. Y menos y0 igual m x menos x0, ok? A gente vai usar aqui essa equação genérica, né? Para a gente encontrar aí a equação geral da nossa reta. Muito bem. Nesse caso aqui, para eu determinar a equação da reta, ó, eu preciso de quê? Eu preciso do coeficiente angular, que é o m, ó. Então, o meu m é igual a 2, tá aqui. E aí eu tenho um ponto, que é o ponto A, menos 1 e 4. Muito bem. Aí, olha só. A gente pode entender também, falar para você, né, que essa equação aqui é você pode encontrar em alguns livros por aí também, escrita da seguinte forma, ó, yb menos ya igual a m xb menos xa. É a mesma coisa, tá? Só muda aqui a nomenclatura, mas é a mesma coisa. Eu estou escrevendo aqui para você, tá? Porque de repente, se você pegar um livro aí, pode aparecer, né, de uma forma diferente como eu estou falando para você, tá? Então pode aparecer isso daí também. Vamos fazer o seguinte, ó. Como ele deu o ponto A, então eu vou chamar esse x aqui de xa. E o y eu vou chamar de ya também, ok? Então, xa, ó, ya. Preste atenção aqui, depois você copia, tá? xa, ya. Ou seja, x no ponto A, y do ponto A. Ok. Vamos agora reescrever essas informações aqui na nossa equação aqui, ó. Eu tenho yb aqui no meu ponto, eu não tenho, né? Eu só tenho ya. Então, esse yb aqui eu vou repetir. yb menos. Eu tenho ya? Tenho, tá aqui o ya, ó. Ele vale 4. Então, eu vou substituir aqui 4. Igual. Eu tenho o valor de m? Tenho, tá aqui, é igual a 2, ó. Beleza. Eu tenho xb? Não, eu não tenho xb, mas eu tenho xa, ó. Então, eu vou repetir aqui esse xb, tá? Menos o xa. O xa, ele é igual a menos 1.
Então aqui, menos 1. Ok? Beleza. Vamos fazer esse jogo de sinal aqui agora, né? Bom, como eu não preciso mais de YB nem de XB, eu posso escrever apenas assim, ó. Y menos 4 igual a 2. Aí aqui dentro do parênteses eu posso deixar só X agora, mais 1. Olha só como já está começando a aparecer a nossa equação aí. O objetivo é a gente chegar numa equação, não é? Então vamos lá. Y menos 4 igual. Vou multiplicar o 2 com todo mundo que está dentro do parêntese, tá? Então 2 vezes x é igual a 2x. Mais 2 vezes 1, 2. Beleza. O que está faltando aqui, pessoal? Olha só, dá uma olhada para cá. O que está faltando aqui? Está faltando a gente arrumar essa equação, ou seja, né, passar todo mundo que tem letra, né, para o primeiro membro e igualar a 0. Tá? Então vamos lá fazer isso. O y, ele já está, vou passar para cá. O y, ele já está no primeiro membro. Então eu só repito. Y menos 4. O 2, ele está lá no segundo membro positivo. Então eu vou passar ele para o primeiro membro negativo, né? Porque quando troca de lado, ele muda o sinal. A mesma coisa é o 2. Ele está positivo, ele vem para cá negativo. Igual a 0. Olha só. Começamos aí. Começou a aparecer a equação, tá? Apenas coloquei os números para o primeiro membro e igualei a 0. Vamos lá arrumar agora. Vamos deixar assim, ó. Menos 2x mais y menos 4 menos 2, tá? Eu apenas agrupei aqui os elementos. Eu não fiz nada. Apenas agrupei. Então, o resultado aí, como é que vai ficar? Menos 2x mais y menos 6. Sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Menos 4 menos 2 é igual a menos 6. Então, aqui está a equação geral da minha reta. Ok? Isso aí é a tal da equação da reta. É isso aí que às vezes é cobrado em provas, né, de vestibulares. Ele te dá lá um ponto no enunciado, te dá o valor de M. Às vezes ele dá o valor de M, às vezes não dá. Você tem que encontrar. Tá? E aí eu trouxe um outro exemplo para mostrar para você como é que a gente encontra o M, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Tá? Mas enfim, ele vai te dar um ponto e vai te dar o valor do M e vai pedir a equação geral da reta. Tá? Ou então ele pode te dar só 2 pontos, né, para você encontrar o valor de M e aí sim chegar na equação da reta, tá? Então isso daí é a chamada equação geral da reta, que a gente tanto vê lá nos livros de matemática. Beleza? Tá dando para entender aí, né? Vamos lá então para o exemplo 2, para a gente ver uma situação em que não é dado o valor de M. Vamos lá então. Ó, nesse outro exemplo aí, ele não deu o valor de M, ó. E agora, como é que a gente vai fazer para encontrar o valor de M? Muito simples. O valor de M, para você achar o valor de M, basta você fazer isso aqui, ó. M igual YB menos YA sobre XB menos XA. Ó. Com isso aqui, a gente consegue determinar o valor de M. Tá? Ou seja, nós vamos subtrair os valores de Y, vamos subtrair os valores de X para encontrar o nosso M. Vamos lá então? Então tá aqui, ó, M igual. Ó, no ponto A, vamos olhar aqui no ponto A agora. No ponto A eu tenho o XA e tenho o YA, beleza? No ponto B, eu também tenho o XB e o YB, tá? Ou seja, Y do ponto B, X do ponto B. Y do ponto A, X do ponto A. Tá? Você pode escrever aí também para, tá? Para você não
Não se perder na hora de substituir aí. Vamos lá, quem é xb então? Substituindo agora aqui na equação. Quem é x, ou melhor, yb, perdão. Yb está aqui, ó. É igual a 2. Menos. Quem é YA? YA, aqui está ele. Menos 2. Então está aqui, menos 2. Beleza, vamos agora para os valores de XB e XA. Quem é XB? XB, olha ele aqui, 5. Menos, quem é o valor de XA? XA está aqui ele também, ó. Menos 1. Então aqui, menos 1. Ok? O valor de M agora. Vamos fazer esse joguinho de sinal aí. Então aqui vai ficar como? Vai ficar 2, menos vezes menos dá mais 2, né? Sobre 5, mais 1. Então isso aqui vai dar 4 sobre 6, né? Simplificando um pouco mais, eu vou ter aí 2 sobre 3. Ok? Professor, de onde foi que veio esse 2 sobre 3? Eu dividi aqui tudo por 2, tá? Dividi 4 por 2, que deu 2. 6 por 2, que deu 3. Então, o valor de M, olha só, o valor de M, neste caso aí, é 2/3, ó. Tá certo? O valor de M, 2/3. Professor, eu preciso encontrar o valor de M? Sim, você precisa, porque você só vai conseguir montar essa equação geral se você tiver um ponto, pode ser o ponto A ou o ponto B, e se você tiver o valor de M. Então, você precisa do valor de M sim. Tá? Como no enunciado ele não deu o M, então nós tivemos que ir atrás dele, né? Através dos pontos A e B. Beleza? Então, de posse desse valor do M, eu vou escolher um dos dois pontos ali, eu vou pegar o ponto B, que não tem sinal negativo, tá? Vou pegar o ponto B e o valor de M para a gente chegar na equação. Vamos lá, então. Bom, agora sim, né? O ponto B é 5 e 2. Então, está aqui o ponto B. Ponto B, 5 e 2. Ó, para eu determinar a equação da reta, tá? Eu faço isso aqui, ó, y. Já comecei com letra, né? Vou permanecer na letra aqui para não confundir. YB menos YA igual a M XB menos XA, tá? Com isso aqui eu consigo, né, montar a minha equação geral. Muito bem. Vamos agora fazer o seguinte, ó. Nós pegamos lá o ponto B, né? O ponto B aqui é XB, aqui é YB, ok? Vamos lá agora. Eu tenho YB? Tenho, tá aqui, ó, é 2. Então, vou substituir aqui o 2. Menos o YA, eu não preciso, eu não tenho. Então, só repito aqui YA. Igual o valor de M, que eu já encontrei, 2/3, né? Tudo isso aqui vezes YB. Ou melhor, XB, né? Quem é XB? Tá aqui ele, 5. Menos XA. O XA eu não tenho, né? Eu só tenho o XB. Então, aqui eu só repito o XA. Muito bem. Agora, ó, eu vou multiplicar 2/3, né, com todo mundo que está dentro do parêntese. Vamos lá, então. 2 menos... Aí, vou escrever só Y aqui, tá? Porque já passou aquela fase da gente separar, né? Vou deixar só Y agora. E aí, eu vou fazer 2/3 vezes 5, tá? Multiplicação de fração por um número, tá? Isso aqui vai dar 10 sobre 3, tá? 2 vezes 5, 10. 3 vezes 1, 3. Menos 2/3 vezes XA vai dar 2/3, né? Vezes X. A gente pode deixar só o X agora. Então, ficou aí 10 sobre 3 menos 2x sobre 3. E aí, pessoal, como esses denominadores aqui são iguais, né? 3 e 3, o que eu posso fazer aqui? Posso deixar assim, ó. 10
menos 2x sobre 3, tá? Ok, professor, o que eu vou fazer agora aí, professor? Eu não lembro como é que eu saio daí. Muito bem. Aqui embaixo desse 2 menos y, eu sempre tenho o número 1. A gente não escreve, mas ele existe aí. Então, nesse caso, meu amigo, você tem aí uma proporção, né? Então, você, para resolver uma proporção, você multiplica, né, os elementos que estão na diagonal. Ou seja, como é que vai ficar essa operação aí, então? Então, a gente vai multiplicar 3 vezes 2 menos y igual a 10 menos 2x vezes esse 1 aqui, que não precisa a gente escrever, né? Então, vai ficar montado dessa forma aí. Então, vamos lá novamente aqui aplicar a propriedade distributiva, né? Que vai dar 6 menos 3y igual a 10 menos 2x. O que está faltando fazer aqui? Arrumar a equação, né? Ou seja, vamos passar todo mundo para o primeiro membro. Então, o 6 já está no primeiro membro, eu só repito. O 3y opa, também. O 10, ele é positivo, vem para cá negativo, tá? O menos 2x vai ficar mais 2x, porque ele trocou de lado, tá certo? Agora vamos só agrupar os elementos. Ó, vou escrever assim, ó, 2x menos 3y mais 6 menos 10. Continuando mais um pouquinho. 2x menos 3y mais 6 menos 10 é igual a menos 4. Isso aqui igual a 0. Então, aqui está a nossa equação geral. Ok? Poxa, professor, quase que não acaba isso aí, hein? Pois é, a equação geral da reta tem algumas peculiaridades. Você viu ali que envolve, né, alguns conhecimentos de matemática básica, que é a multiplicação ali dos números que estão dentro do parêntese com o número que está fora do parêntese e tal, tá? Mas eu tenho certeza que, pelo menos essa parte aí, muitos alunos estão conseguindo entender, tá? Agora nós vamos lá para a nossa DLI e em seguida a gente volta para fazer a correção, tá? Vamos lá então. Bom, agora é a vez de vocês, hein? Quero ver todo mundo fazendo aí, tem mais de 400 comunidades logadas, né? Dá para muita gente fazer esse exercício aí. Então tá aí, determine a equação da reta que passa pelos seguintes pontos, ponto A e ponto B. Ele não deu o valor de M, então encontre o valor de M, tá? Em seguida, determinem lá a equação, tá? Eu estou aqui no chat acompanhando vocês, qualquer coisa me pergunta, até já. Então vamos lá ver como foi que ficou a equação geral da reta para esse caso aí. Bom, eu falava para vocês que para eu determinar a equação da reta, eu preciso do valor de M, tá? Só que nesse caso aí, ele não deu o valor de M, né? Mas ele deu os dois pontos. Então, nesse caso, nós podemos encontrar o valor de M, né? Apenas com esses dois pontos que ele deu aí. Então, como é que vai ficar isso aí? Para você determinar M, você subtrai os valores de Y, YB menos YA, subtrai os valores de X, tá? Né? XB menos XA também, tá? XB menos XA, ok? Então vamos lá. Esse primeiro ponto, eu vou chamar a primeira coordenada de XA. A segunda coordenada, que é o Y, eu vou chamar de YA. No outro ponto, ponto B, eu vou chamar a primeira coordenada de XB e a segunda coordenada YB. Beleza. Você fazendo esses apontamentos aí, tá? Não tem como você substituir errado aí os valores. Então, YB tá aqui ele, 4 menos YA, aqui está, igual a 1. Muito bem. Quem é agora o XB e XA? O valor de XB é igual a 2, né? Então, 2 menos
XA. O XA é igual a menos 1. Então, menos 1 dentro do parêntese. Continuando aí, o nosso valor de M vai ser igual a 3 sobre 2 menos vezes menos dá mais 1. Então, vai ficar 3 sobre 3, que é igual a 1. Ok? Então, o meu valor de M, para esse caso aí, é igual a 1. Muito bem. Eu falava para você, agora há pouco, que eu sempre tenho preferência por aqueles números que não tem sinal negativo, tá? Porque os números que não tem sinal negativo, você foge do jogo de sinal, tá? E o jogo de sinal é um dos principais erros aí que os alunos cometem, né, na hora de resolver os exercícios. Então, sempre pega um ponto que não tem sinal negativo, ok? Se você pegar o ponto A, você vai chegar na mesma equação, tá? Então, vamos pegar o ponto B. O ponto B, eu tenho 2 e 4, tá? E o meu valor de M é igual a 1. Então, M igual a 1. Eu já tenho agora tudo que eu preciso para determinar a equação geral da reta, que é isso aqui, ó. YB menos YA igual a M XB menos XA. Tá? Como eu peguei o ponto B, né? Então os valores que eu tenho aqui é XB e YB. Tá? Vamos agora aqui para a nossa equação. Eu tenho YB, tenho, ó, YB vale 4. Então aqui 4, aqui ele, ó, YB 4. Eu tenho o valor de YA, eu não tenho, então eu só repito aqui. Igual o valor de M, que é igual a 1. XB, eu tenho XB, tá aqui ele, ó, 2. Menos XA. Ok? Bom, vamos logo resolver esse parêntese aí, né? YA igual a 1 vezes 2 é igual a 2, menos 1 vezes XA é igual a XA. E aí na outra linha eu vou eliminar, né, essa nomenclatura, XA, vou deixar tudo X e Y apenas. Então nós temos agora 4 menos Y igual a 2 menos X. Ok? Vamos agora passar tudo para o primeiro membro e igualar a 0. Então vai ficar 4 menos Y menos 2 mais X igual a 0. Ok? Então, continuando aí, vamos agora só arrumar, né, a nossa equação para ela poder ficar aí na forma algébrica, né? Então, nós temos agora x menos y mais 4 menos 2 igual a 0. Resolvendo ali 4 menos 2, vai sobrar 2 igual a 0, né? Y menos x menos y mais 2 igual a 0. Então, meus caros alunos, aqui está a equação geral da reta, ok? Essa daí é a equação geral da reta, tá? AX mais BY mais C igual a 0. Essa daqui é a forma algébrica, tá, da equação geral da reta, ok? Então, quando você chegar aqui, ó, né, significa que nós já encontramos aí o valor, ou já encontramos a equação geral da reta, tá certo? Esse conteúdo aí, conforme eu falava para vocês, né, nós vamos ter uma aula na semana que vem só sobre equação geral da reta ainda, tá? Essa aula que nós tivemos hoje aqui do Saber Mais, né, foi uma espécie de revisão, né? Nós teremos uma aula um pouco mais detalhada na semana que vem sobre equação geral da reta, tá? Então, para quem ainda ficou com alguma dúvida nesse assunto aí, ou para quem não conseguiu conectar hoje, né, por algum motivo,
vai ter a oportunidade de, na semana que vem, a gente ver novamente esse conteúdo. Beleza, pessoal? Então essa daí foi mais uma aula do Saber Mais 2, tá? Então, para finalizar essa aula aqui do Saber Mais 2, eu vou chamar a professora Maristela. Ok, então voltamos aí para a gente conversar um pouquinho. Agora, a professora Maristela aqui comigo, né? Lembrando que o nosso próximo encontro do Saber Mais 2 é na quinta-feira e não na segunda, conforme eu falei agora há pouco, né? Então, na quinta-feira, eu e a professora Maristela aqui de novo no Saber Mais, não é isso, professora? Então é isso, pessoal. Dentro da matemática também, né? Só pegando o gancho aqui da professora, essa interpretação ela é muito importante, porque se vocês observaram, os livros de matemática eles mudaram a forma de abordagem dos conteúdos, né? Alguns anos atrás a gente abriu o livro de matemática e o conteúdo que era cobrado ali quase não tinha texto, né? Era só número mesmo, né? A gente via um texto ou outro, né? E hoje não, hoje antes de se fazer os cálculos, né? Sempre tem um texto ali de suporte para você ler e em seguida fazer o cálculo propriamente dito. E dentro das questões de vestibulares, principalmente o Enem, né, isso é muito cobrado, essa interpretação. Então você faz uma interpretação para em seguida você fazer a abordagem matemática, tá certo? Então, até amanhã e boa noite a todos. O que eu quero lembrar vocês é que na próxima semana, quando nós tivermos a nossa próxima aula, nós teremos um júri simulado. As orientações didáticas serão enviadas para os professores com antecedência de 2 ou 3 dias e é importante que vocês, dentro da sala, formem 2 grupos para fazer esse júri simulado. Um grupo vai ser a favor e outro vai ser contra o texto que nós vamos mandar. Na nossa DLI vai ser esse assunto e na interatividade vocês participarão e apresentarão os dois lados desse júri simulado, ok? Vocês vão ter durante a semana tempo para ler esse texto e se posicionar, porque aí na quinta-feira teremos um júri simulado. Boa noite, um bom descanso e até a próxima.